boa noite a todos os irmãos. O assunto da reflexão da noite é sobre a importância da doutrina espírita em nossa transformação moral. Então, que a paz de Jesus esteja conosco, que possamos manter nosso pensamento nesta casa, para que possamos ter uma compreensão total da reflexão da noite e que possamos receber as energias ofertadas aqui na casa de acordo com o merecimento de cada um. Como todas as reflexões que eu trago sempre aqui para casa, iniciemos então com as palavras do Mestre Jesus, que nos diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A doutrina espírita, fundamentada em ciência, filosofia e religião, veio nos revelar por provas irrecusáveis a existência, a natureza do mundo espiritual e a sua relação com o mundo material. Nos mostra o polissistema espiritual não mais como algo sobrenatural, mas como uma força viva da natureza. É uma fonte de informação de muitos fenômenos que não compreendíamos antes da doutrina espírita. As palavras de Jesus revelam para nós que o Consolador, ou seja, a doutrina espírita, tem como característica principal nos guiar ao caminho da verdade, dando sentido real ao Evangelho de amor do Mestre Jesus. Não existirão mais simbolismos, rituais, dogmas, nem interpretações pessoais. Apenas um ensinamento puro da mensagem cristã. O Espiritismo não só esclarece a respeito da vida espiritual, mas principalmente fornece condições para que possamos realizar a melhoria moral dentro de nós. O Espiritismo nos ensina que, conhecendo as leis divinas, percebemos a sua perfeição. E quanto mais as entendemos, mais nos identificamos com elas, confiando ainda mais na justiça e no amor do Criador. À medida que nos conscientizamos da sua perfeição, a nossa fé aumenta. Essa é a fé que nasce do entendimento, da lógica. Ela é inabalável, indestrutível. A fé dinâmica, ela é edificada vagarosa e conscientemente pelo Espírito à medida que evolui, começando a viver e ser a fé. Essa é a fé racional, a fé do Espiritismo. Leocádio José Correia, mentor da casa, nos diz que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. É sempre o resultado do estudo, da pesquisa, da experiência, do autoconhecimento, da identidade com o Evangelho de Cristo, com a vida plenamente com o Criador. O Espiritismo como religião é conhecimento, racionalidade, exercício consciente do ser. Não vincula à religião os conceitos de salvação, de culpa, de castigo, de pecado, mas sim os de consciência, responsabilidade e avaliação crítica dos atos praticados. É sempre razão através do conhecimento. Mas nós não vamos ter, nesta reflexão de hoje à noite, na vinda do Espiritismo à Terra, mas focar no seu lado principal, que é o seu lado moral, na sua importância prática para a nossa evolução. Na verdade que ele revela, liberta, promove o crescimento espiritual e nos ajuda a iniciarmos a nossa transformação moral. Sabemos, através da doutrina espírita, que pela natureza dos nossos pensamentos, palavras, ações e omissões, encontraremos a perfeição, mais rápido ou vagarosamente, de acordo com cada um, de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Mestre Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é de interpretação individual, pois cada um define a sua evolução, seu impulso em se autoconhecer e se melhorar. Kardec nos explica
novamente, que definição se pode dar da moral? A moral é regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A moralização do ser humano, para a doutrina espírita, tem como base o Evangelho de Jesus. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, porque é sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E qual a influência, o resultado de nós seguirmos a doutrina espírita? O conhecimento espírita, irmãos, ele favorece diretamente nossa melhoria. Porque como libertador de consciência, produz resultados inestimáveis, pois esclarece sobre nós mesmos, nossa origem e razão de nos encontrarmos aqui encarnados. Nos faz entender a respeito da desencarnação e da vida no polissistema espiritual. Ensina a razão dos nossos sofrimentos, do porquê nós sofremos, e a necessidade de nos melhorarmos sempre, pelo desenvolvimento de nossas virtudes, decorrentes do conhecimento e da transformação interior, transformação moral. Claro, irmãos, que este aprendizado, com base nos ensinamentos de Jesus, implica necessariamente estudo e trabalho, responsabilidades com compromissos, deveres, ao combate às nossas más tendências e esforço contínuo em fazer o bem. Nunca devemos desistir e nem desestimular ninguém para tentar essa transformação. Esse aperfeiçoamento, ele é sempre fruto do esforço individual a partir da consciência crítica de nossas imperfeições. Somente através de um grande empenho da nossa vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades de que dispomos para o que devemos fazer e como agir para evoluirmos. Exige de nós uma vontade consciente, convicta, esclarecida e vigilante, que nos impulsiona e governa toda a nossa energia mental, que nos levará a criar o hábito da interiorização, da procura das nossas falhas, vícios e virtudes. Não sabemos o que realmente queremos, o que nós precisamos, pois nós não nos conhecemos, por isso que nós sofremos. O nosso pior adversário é a ignorância sobre nós mesmos, sobre nossa eternidade como espíritos eternos e nossas reais necessidades. A extinção do egoísmo e do orgulho através do conhecimento de si mesmo é a chave ao progresso individual. E quando menos se espera, começamos a nos autoconhecermos, mudando a qualidade dos pensamentos que emitimos, refletindo nossas palavras e ações. Leocádio José Correia novamente nos diz que quando o espírito alcança e compreende a essencialidade da doutrina dos espíritos, alcança toda a extensão da vida, passa a estudar, pesquisar. Assim ele cresce, faz o autoconhecimento, progride, faz disciplina pessoal, faz sabedoria, é feliz, vive com dignidade, sua vida se transforma, seu comportamento é moral, está sempre irradiando alegria, satisfação, paz e conscientemente trabalhando em benefício da humanidade. Quando iniciamos a nossa transformação moral com o autoconhecimento, em busca das nossas sombras e das nossas potencialidades, começamos então a nos modificar para melhor, porque passamos a compreender a necessidade que temos de sermos bons, de progredir moralmente, não só materialmente ou intelectualmente. Nos melhorando, fica muito mais fácil nos conhecer e respeitar os outros, interferindo diretamente na melhoria da nossa sociedade, consequentemente do nosso planeta. Constatamos então que os prazeres da vida material, o viver somente para nós mesmos, familiares e amigos, já não satisfaz mais. Nossa família é a humanidade, devemos viver em bem de todos nós. Esse é o primeiro momento de nossa evolução espiritual. Iniciamos assim uma caminhada ao crescimento interior, nos aperfeiçoando, abandonando aos poucos
a caminhada puramente imediatista, deixando de focar somente as necessidades biológicas, fisiológicas que nós temos da alimentação, da reprodução, a busca do efêmero prazer material e o desenvolvimento exclusivo das faculdades intelectuais. Claro que nessa fase ainda vacilamos muito no combate do querer e do não querer, do fazer ou não. Mas esta é uma luta íntima diária e pouco progresso, irmãos, e um lento progresso é melhor do que nada. Revelamos dificuldades em administrar nossas imperfeições, as más tendências, os nossos condicionamentos comportamentais de sempre fazer o mais fácil e o mais rápido. O imediatismo do ego. Pois nessa luta, para vencer nossas sombras, muitos fatores externos acabam nos influenciando. Até mesmo familiares, amigos, que reprovam ou aprovam essa mudança de comportamento nas renúncias que nós estamos fazendo. Estamos mostrando para evoluirmos. Nossa mente, por ainda não estar treinada, claro que ela pode hesitar pela dificuldade nessa busca. E se retrairmos, desistirmos, acabamos nos impedindo de descobrir os recursos interiores inimagináveis que esperam para ser revelados. Exercício do bem pensar, eliminando as ideias cristalizadas em nossa mente, nos interrogando quem somos e o que podemos fazer para o nosso equilíbrio íntimo, é um meio adequado para nos penetrarmos profundamente. Interiorizar, mas sem se isolar do mundo, sem perder o contato com as pessoas ao nosso redor, vivendo no mundo, mas sem sermos do mundo. É a proposta equilibrada para nós encontrarmos valores legítimos da nossa existência. Agimos agora a um bem comum e não somente para um bem pessoal, para nós mesmos. Mas, por outro lado, à medida que nos transformamos para melhor, identificamos não só as imperfeições próprias, como as dos irmãos mais próximos, e que nos servirão de exemplo de como não devemos agir, nos levando a focar, sim, as virtudes desses irmãos, que nos inspirarão através do exemplo. Com toda certeza, nesse processo de autoconhecimento, nós também encontraremos espíritos mais adiantados, caminhando juntos de nós, sem que nunca tenhamos dado o devido valor ou consideração a eles. Passada essa fase, em outro momento, depois que superamos as dificuldades iniciais, começamos a desenvolver a conscientização de que é preciso permanecermos corajosos, fortes, como nos diz o irmão Leocádio, em nossa evolução espiritual, encarando como uma necessidade presente de hoje, agora, esforçando-se sempre para combater as imperfeições e desenvolver virtudes. Não existe competição entre nós ao alcance evolutivo, a não ser consigo mesmo. Avaliamos o que somos hoje, ontem e como seremos melhores amanhã. Quando atingimos esse estágio de compreensão, começamos a nos tornar mais tolerantes em relação à falha dos outros. Aprendemos a perdoar as ofensas para pedirmos perdão pelas nossas. A ajudar antes de pedir ajuda, a amar para sermos amados. Nos tornamos mais solidários, fraternos. Vigiamos mais nós mesmos do que nosso irmão ao lado, sempre atento ao ensinamento do Mestre, que nos diz: porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que é no seu. Nos reconhecemos então como discípulos e aprendizes do Mestre, seguindo outro ensinamento seu que diz: aprendei comigo, que sou manso e humilde do coração. Seguindo esse ensinamento, nós somos convidados a o seguirmos, onde a sua instrução, dizendo aprendei, nos leva a entender que devemos compreender com a nossa mente, com o nosso espírito, refletindo tudo o que Jesus nos ensinou, produzindo um aprendizado. Somos levados a exercitar o amor-conhecimento, como nos diz o irmão Leocádio, onde devemos entender os acontecimentos cotidianos com a inteligência do nosso coração, a visão através do filtro do amor,
que nos mostra sempre o melhor das situações e das pessoas. Essa ação incessante de transformação moral é trabalho de todo dia, de toda hora. Não pode ter descanso. A vigilância deve ser permanente, a fim de que tentemos evitar os tropeços e quedas que encontraremos nesse caminho. E mesmo quando sofremos recaídas, é essencial que não nos deixemos levar por excessivos sentimentos de culpa, de autopiedade, pois somos passíveis de erro, somos aprendizes. Quando isso acontece, irmãos, nós devemos nos arrepender, refletirmos a respeito do nosso erro, para que ele se transforme em aprendizado, que nos levará a não errar novamente, para que não juntemos cada vez mais sofrimentos nessa caminhada. Já com essa percepção da importância do aperfeiçoamento rígido e diário, concluímos então que é impossível nos melhorarmos sem fazermos sacrifícios ou renúncias, que é o caminho estreito, da porta estreita, que também nos ensinou Jesus. Para adentrá-la, esta porta estreita, compreendemos que é preciso abrir mão de certos comportamentos e atitudes. Começamos a exercitar a renúncia, que nos posiciona de forma sempre decisiva diante de uma situação desafiadora que nos tira da nossa zona de conforto, em que devemos ter sempre uma atitude proativa e corajosa. Esta é a renúncia consciencial, irmãos, onde saímos da nossa personalidade egoísta e egocêntrica, na qual dirigimos o nosso ego aos prazeres imediatistas, para focarmos na missão do espírito imortal que somos, deixando os ganhos da transitória vida material para os ganhos reais do espírito. Abraçamos então uma causa e tudo o que pode nos desviar desse fim, deixamos de lado, lutando diariamente contra essas tentações, renunciando. Um exemplo de renúncia é nós estarmos na casa no dia de hoje, onde nós deixamos o nosso lar, o nosso conforto, para estarmos aqui. Esta é uma pequena ação, mas que com o tempo nos leva a renunciarmos situações de felicidades efêmeras maiores, que nos dificultam ainda mais a nossa jornada evolutiva. Quem se conhece sabe que pode utilizar para melhor desempenhar as tarefas e funções que nos compete executar, aceitando tudo que aparece no nosso caminho sem murmúria, sem lamentação, como parte de um processo evolutivo. E quando o amor próprio que nos cega, o nosso ego, tentar nos desviar da avaliação de uma ação, de um pensamento que irradiamos, nos perguntemos então, como é que nós avaliaríamos se fosse vindo de outra pessoa? Se desaprovaríamos, vindos de nós, seria muito mais reprovável essa atitude. Essas são experiências educativas que capacitam nosso livre-arbítrio em discernir entre o bem e o mal. Dessa forma, aprendemos a fazer escolhas mais sensatas, conquistar amizades mais construtivas, que auxiliam o nosso propósito dessa mudança. Entendemos finalmente que não é possível, sem a sincera manifestação de amor ao semelhante, de acordo com o mais importante ensinamento do Mestre, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Com esse exercício de amor, sentimos nossas potencialidades vindas do Espírito. Nós podemos ser iguais a Jesus? Claro, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nosso modelo e guia. Nosso irmão mais velho, que nos ensinou a sermos como Ele, evoluindo. E para o sucesso nesse caminho, necessário também que nos vigiemos, como também nos aconselhou o Mestre Jesus, dizendo, vigiai e orai para não cair em tentação. Analisando profundamente, nos mostra que a vigilância é um processo de atenção consciente sobre nós mesmos, para nos mantermos em conformidade com as leis divinas. Nos ensina que deve estar sempre associada à oração, para que possamos tomar as decisões corretas, pedindo força e coragem para nos vencermos, solicitando humildemente a ajuda dos bons espíritos que agem em nome de Deus todas as vezes que percebemos um sentimento egoísta, orgulhoso e precisamos de ajuda para vencê-lo.
Através da oração, nós suplicamos ao Pai da vida serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos mudar, coragem para modificar as que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra, que nos fará resistir a esses sentimentos inferiores. É claro que tudo isso nós não faremos em uma só existência, mas precisaremos de quantas forem necessárias para que possamos evoluir. Mas nós não podemos usar disso como uma desculpa, deixando o que podemos fazer hoje para fazermos em uma próxima encarnação. Foquemos esse objetivo, sem ligarmos para as dificuldades, pois tudo começa na mente, no exercício do bem pensar, eliminando os pensamentos que levam a atitudes errôneas em que estamos viciados, pois este constitui um passo decisivo para o autodescobrimento, para a transformação moral. Então, irmãos, não percamos mais tempo nessa tarefa do autodescobrimento, porque ela é individual, é conhecimento interior, é busca solitária e ao mesmo tempo coletiva, é o aprendizado e prática dessa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita. Trabalhando esses valores, essa verdade, poderemos nos tornar verdadeiros espíritas ou verdadeiros cristãos, que é a mesma coisa, quando definitivamente estivermos fazendo todos os esforços possíveis, renúncias e sacrifícios, para domarmos nossas más tendências, evitando todo o mal e fazendo todo o bem possível. Não pensemos no trabalho que nós teremos para nos melhorarmos, mas sim no resultado da nossa melhora. E para concluir então a reflexão da noite, um método prático contido no Livro dos Espíritos, trazido por Santo Agostinho, para realizarmos a transformação moral. Na questão 919, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade disse: conhece a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? O meio prático que o homem pode adotar para se transformar moralmente é seguir a recomendação de Santo Agostinho. Fazer o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação do mal que precisa ser curado. Agradeço a atenção. Passamos agora a Dona Neira, que vai nos trazer uma psicofonia do nosso irmão Leocádio José Correia.